Olá pessoal, bem-vindos ao canal da InfraCerta e hoje a gente vai ver como configurar os SLAs no Zenune OTRS. Então antes da gente ir para a parte de configuração dos SLAs, o que a gente precisa fazer primeiro é configurar um calendário. E por que o calendário é importante? Porque é nesse calendário que a gente vai definir quais são as horas úteis que a gente trabalha e quais são os períodos que a gente não trabalha, como por exemplo feriados e períodos de descanso, né? Horário de almoço e tudo mais. Então, para fazer isso, eu vou clicar aqui em administração, lembrando que eu estou aqui com uma conta de administrador, né? Vou rolar até no final da página aqui em configuração do sistema. Aí eu vou aqui em Core, aqui no canto esquerdo, vou descer até Time e vou selecionar um dos calendários aqui. E aí você veja que aqui a gente vai ter várias configurações aqui do calendário. Uma das mais interessantes aqui de se customizar é a parte dos feriados. Então o que vai acontecer? Durante esses dias que estão estipulados aqui, o SLA não vai ser contabilizado. Então se você de repente tem o aniversário da cidade ou os feriados nacionais que nós temos no Brasil, né? O OTRS ele já tem alguns pré-customizados aqui, mas eles não batem com a nossa realidade aqui. Então você vai adicionando aqui, você pode clicar no mais aqui para adicionar mais um campo, aí você seleciona a data que você quer e aqui você digita o nome do feriado, né, que você precisa. Depois disso basta salvar aqui e aí você vai ter esse feriado adicionado. Tá? Aqui embaixo também tem uma outra configuração interessante que são os feriados que seriam em datas específicas. Como por exemplo, a gente tem aqui no Brasil alguns feriados que mudam de data todo ano. Né? Não é como o Natal ou como o Ano Novo, que é sempre a mesma data. Um exemplo bem de um feriado importante é o Carnaval. Né? Então a gente tem... O Carnaval sempre muda as datas, né? Todo ano. E aqui você pode usar essa configuração para fazer essas alterações. E aí a gente tem um outro campo aqui que é bem importante, que é o de Working Hours. Esse de Working Hours são os horários que a gente trabalha de fato. Né? Então, por exemplo, se você é uma empresa, está numa empresa, né, o seu departamento, enfim, está numa empresa que trabalha das 8 às 18, então eu preciso vir aqui e de repente tirar aqui, ó, essas horas adicionais aqui. Né? E se você for uma empresa que tem uma escala, por exemplo, de plantão, uma escala de 24/7, aí você tem que preencher todos esses campos aqui, porque já que essa empresa trabalha de segunda a domingo, 24/7, então significa que o SLA não para. Né? Então esse campo aqui é muito importante para definir essas opções. Tá? E aí embaixo aqui a gente tem o Calendar Name, que é o nome do calendário que vai aparecer na hora de você selecionar o calendário nas configurações que aparecerem, a opção de calendário. E aí você vai preencher tudo isso daqui e vai depois aplicar essas configurações e implantar elas no sistema. Tá? E aí eu tenho um exemplo aqui que é o Calendar 2, que é um exemplo que já vem com... Eu já mexi ele aqui para ele ficar um pouquinho mais de acordo com a nossa realidade. Então, por exemplo, aqui tem o Ano Novo, tem o feriado de Tiradentes, Nossa Senhora Aparecida, finados e tudo mais. E aí aquele outro exemplo do Vacations Day One Time, que seria um feriado com data específica, que eu coloquei o Carnaval. Na verdade, o Carnaval acho que é dia 21, se eu não me engano. Eu vou aplicar aqui. Beleza. E aqui também eu chamei ele de calendário 24/7, porque aqui na definição de Working Hours eu coloquei todas as horas. É como se fosse uma simulação de um lugar que tivesse um plantão, enfim, uma coisa que atendesse 24/7. É só para facilitar realmente aqui na hora de criar o calendário. Mas beleza, a gente fez toda essa parte de configuração aqui, agora sim a gente pode ir lá para os SLAs, né? Voltando aqui para administração, eu venho aqui em acordo de nível de serviço e aí eu vou adicionar um SLA. Lembrando que você pode aqui no OTRS adicionar vários SLAs para mais de um serviço inclusive. Então eu vou clicar no botão adicionar SLA, vou chamar aqui o meu SLA de SLA 24/7. O serviço aqui, eu vou selecionar todos aqui só para facilitar aqui o nosso entendimento. E aí o calendário, eu vou selecionar o calendário 24/7, que era aquele que eu já tinha configurado.
E aí a gente vai ter aqui os nossos prazos. Então, o primeiro prazo é o prazo da resposta inicial. Basicamente significa que o tempo, né, seria o tempo que eu preciso responder o cliente após ele abrir o chamado, né? Então, assim, ele abriu o chamado, eu tenho até X tempo para pelo menos dar uma resposta inicial para ele, para dizer assim, por exemplo, que a gente já recebeu o chamado, a gente está ciente disso e a gente vai tentar resolver o mais rápido possível, tá? Então, por exemplo, eu daria aqui uma resposta de 120 minutos, aqui é tudo em minutos, né? E aí eu vou notificar aqui em 80 minutos quando esse chamado estiver quase escalando, ou seja, quase atingindo esse tempo aqui, né? Os agentes serão notificados. E como eu falei, né? Lembrando que é tudo em minutos. A escalação seria o prazo de atualização, né? Seria a próxima resposta que eu preciso dar para o cliente assim que eu fizer que eu dar a minha primeira resposta inicial. Então, eu fiz a minha primeira resposta inicial em 120 minutos e aí aqui eu defino quanto tempo depois eu tenho que dar uma outra resposta para o cliente. Esse cara aqui ele não é tão usado, mas aqui no nosso exemplo eu não vou preencher ele. Se você não preencher ele, ele não vai contar, né? E aí a gente tem o nosso prazo de solução. O prazo de solução é o prazo de fato que eu tenho que resolver o chamado, né? No nosso exemplo aqui a gente pode colocar 2.880, que seriam 48 horas, se a minha matemática está certa aqui. Então, e eu vou notificar aqui quando estiver chegando 90% desse montante aqui de minutos. Aí, beleza, feito isso eu vou salvar. E aí o meu SLA 24/7 já está cadastrado. Aí o próximo passo agora é a gente testar isso, né? Vamos tentar abrir um chamado via fone aqui. Vou selecionar um cliente aqui de exemplo. Aí eu vou colocar aqui um serviço qualquer. E aí eu vou digitar aqui o assunto. Vou botar aqui um teste SLA. Vou criar um teste aqui. O resto não precisa preencher e eu vou criar. Beleza, criei o meu chamado. Vou lá dar uma olhadinha nele na visão de chamado. Então você pode ver que aqui do lado eu tenho o meu prazo de resposta inicial, que já começou a contar, né? Ele já está faltando 1 hora e 59 minutos para eu dar a minha resposta inicial. E para solucionar o meu chamado, eu tenho aqui os 2 dias para resolver. Aqui, se eu não me engano, ele está contando 2 dias e 23 horas, que seriam 3 dias, né? Mas é porque tem o feriado de carnaval. Então, ele deve ter pulado um dia a mais por conta disso. Então, significa que a parte do feriado também está funcionando. Então, aí o que vai acontecer? Quando você sair desse prazo, né, o chamado ele vai ser escalado. E aí você consegue ver aqui no painel do OTRS, esse chamado ele vai estar aqui nessa lista de chamados escalados, né? Então ele vai aparecer aqui. Obviamente você consegue tratar esse chamado de diversas formas, né? Você pode, quando esse chamado ele for escalado, ou você pode de repente jogar ele para uma fila diferente, você pode notificar as pessoas que o chamado escalou, você pode criar uma série de fluxos que é bem customizável no OTRS para poder tratar esses chamados que de repente estouraram aí o seu limite de SLA, certo? Então essa é a configuração básica. Lembrando também que você consegue fazer a parte de escalação de chamados via fila também, tá? Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Vamos colocar, por exemplo, a fila de tecnologia da informação. Aqueles mesmos prazos que a gente tem, os mesmos SLAs, perdão, que a gente tem lá por serviço, a gente também pode configurar aqui, ó, da mesma forma. Daí ele vai valer o SLA que a fila que foi definido na fila, né? Então você pode fazer por isso. Se você não quiser fazer por serviço, você achar que é muito complexo e você achar que, não, a minha fila aqui de tecnologia de informação, eu tenho um SLA para qualquer tipo de serviço, eu tenho um SLA mínimo, né, para eles. Então eu faço essa definição por aqui.
tá? Fica mais... ele vai pegar qualquer chamado que está nessa fila de tecnologia de informação. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E se você precisa de suporte profissional para configurar o seu Zenune LTS ou OTRS, entre em contato com a gente através do contato@infracerta.com.br ou também através do nosso WhatsApp. Beleza? Muito obrigado por assistir e a gente se vê em breve. Até mais.